Olá, eu sou a Naine Terena, falo com vocês de Cuiabá, Mato Grosso. É um prazer participar de mais uma edição. Estive em 2019 junto a um outro grupo de pensadores participando deste evento que nos trouxe muitas reflexões e que hoje a gente consegue pensar um pouquinho a partir da nossa nova realidade, né, dessa realidade que se desenhou em 2020 para todo mundo, e em especial para o Brasil. O que me foi pedido é que eu pudesse falar sobre as maneiras como a arte pode inspirar e implementar soluções para urgências, tem muito a ver com os processos que vivemos em 2020 aqui no país, em especial os povos indígenas e as pessoas que vivem em regiões periféricas ou que são menos abastadas financeiramente. E então eu acredito que eu vou pautar a minha fala em torno disso, em como a arte e as iniciativas que envolveram a arte nos ajudaram a sobreviver de certa forma a essa pandemia. Eu preciso antes dizer que no Brasil hoje nós temos mais de 200 mil pessoas mortas pela Covid-19. Dessas 200 mil pessoas, cerca de 900 são indígenas, que viviam tanto em aldeias como nas cidades. Existe um fato, é que os registros oficiais não contabilizam a morte de pessoas indígenas que vivem na área urbana. Então, a gente não sabe com precisão realmente quantas pessoas indígenas foram afetadas por essa pandemia que mudou completamente o tempo de vida das pessoas no mundo. E pensando nisso, a gente chegou a um momento em que precisava formar uma grande rede de solidariedade, visto que os povos indígenas estavam numa situação muito precária de vulnerabilidade diante da contaminação da Covid e da falta de perspectiva de atendimento médico rápido para a cura dos infectados. E como é que eu posso dizer que a arte entrou dentro deste processo? Eu quero dizer primeiro de uma experiência própria, em que eu estando na cidade mantive uma conexão muito direta com outras mulheres do povo terena, para que a gente pudesse pensar como ajudar as comunidades, já que nós tínhamos na nossa região apenas um médico atuando por um grande tempo e um grupo de enfermeiros e outros profissionais de saúde bastante limitado para atender a população indígena do local. Muitas coisas estavam começando a faltar, visto que as pessoas nas aldeias também dependiam da venda e do consumo de produtos que são da cidade, né? E que a gente precisava realmente pensar em maneiras de fortalecer o sistema imunológico e de garantir que as pessoas não saíssem das comunidades. Então, algumas das iniciativas em que pensamos foi justamente trabalhar a partir das nossas artes. Criamos o que aqui no Brasil a gente chama de rifa, onde artesãos e artistas do povo terena colocaram à disposição algumas de suas produções, né? E essas obras então foram colocadas na internet para que as pessoas pudessem adquirir números a um valor simbólico e concorressem a essa premiação. Foi uma das maneiras mais rápidas e simples que nós encontramos de levantar fundos para que a gente pudesse atender a nossa comunidade e, ao mesmo tempo, verificar o valor simbólico que essas produções tinham. Eu me lembro que foram colocadas à disposição dessa rifa uma boneca que eu fiz, uma boneca artesanal, um quadro, um desenho feito do cacique Raoni, que foi feito por um jovem da comunidade, e um colar, né, um colar que também foi feito por um artesão. Essas iniciativas nos ajudaram a pensar o quanto os processos de solidariedade estavam presentes nesse momento e, sobretudo, os valores
que envolviam as nossas relações, tanto de indígenas como de não indígenas. E a gente conseguiu, então, arrecadar um pouco de recursos para montar alguns kits básicos de higiene e de alimentação e entregar para famílias que estavam naquele momento em estado de isolamento dentro da própria comunidade, já que elas não podiam ter contato nem com os familiares que estavam na comunidade. Esse é um primeiro caso que eu gostaria de falar de como a arte pode ser uma solução de urgência no momento da pandemia. Uma outra narrativa, então, que eu gostaria de dizer é quanto às maneiras como a gente passou a se relacionar, né? E a maioria dos contatos e das conversas que a gente fazia com as pessoas aconteceram de maneira virtual e a gente passou por um longo período no ano de 2020 apenas se relacionando de forma online. Diante disso, o que a gente pode verificar foi o aumento do consumo do entretenimento, do lazer e da própria produção artística feita através da internet. Uma adaptação de museus, de instituições que atuam e articulam movimentos artísticos, trazendo para esse ambiente virtual um público que eu acredito que pode até não ter tido tanto contato presencial, mas que a partir dessa nova realocação de espaços, começou então a ter um contato mais específico. E aí eu quero citar o exemplo da exposição montada pelo Museu de Arte Indígena da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu tive uma pequena participação também com uma obra, junto com outros artistas aqui do Brasil, o Iban Runicui, Denilson Baniwa e Iamolei Caripuni. Nós, a partir da curadoria da professora Cássia Borges, disponibilizamos e produzimos algumas obras em caráter de residência artística em período de isolamento, e então entregamos esse material para a composição de uma exposição virtual que teve um grande alcance e que levou muito as pessoas a problematizarem também os conceitos de vida, né? E que tipo de vida a gente vinha levando até então, até esse momento onde nós fomos expostos à situação de total vulnerabilidade e de total afetação psicológica. A exposição, ela está disponível ainda na internet e ela traz um pouco de um pensamento indígena de mundo e de existência e, como não também dizer, de resistência. A gente tem aí uma série, então, de iniciativas que perpassam por levar ao ambiente virtual essas produções e que, se a gente parar para pensar, elas acabam, então, tocando as pessoas de uma maneira muito íntima e sendo soluções para processos que vinham se desenvolvendo de uma afetação psicológica ou de uma tristeza profunda pelo atual momento em que a gente vem vivendo no país, porque a pandemia não acabou. Junto dessas performatizações virtuais, a gente teve também e tem uma série de lives com pensadores indígenas, artistas indígenas, falando de temáticas que envolvam o mundo da arte sob uma perspectiva dos povos originários, mas também de como a arte nos serve como suporte para enfrentar esse momento tão difícil que vivemos. Se em 2019 eu tratava na reunião em Berbier da arte como política e como ferramenta ativista, hoje eu ainda a reconheço com esse aspecto, porque ela é imbuída desses significados e desses elementos, e estendo também como um processo de cura, que é um pouquinho do que a gente vê em Vechua. Nós sabemos, a exposição que montamos na Pinacoteca de São Paulo, ela abriu em outubro de 2020 e segue até março de 2021, e a exposição ela deveria ter sido aberta no primeiro semestre de 2020, mas devido à pandemia foi cancelada, né, foi suspensa, e então retoma em outubro, num período ainda de pandemia, mas que
seguindo todas as normas sanitárias, a gente consegue mostrar ao público a reunião de 23 artistas indígenas e um pouco desse pensamento de arte política e arte de cura, que os próprios artistas acabaram concebendo e entendendo ser necessário para esse momento tão urgente de contato e de uma comunicação mais ampla sobre os caminhos da humanidade. Em Vexo, a gente tem, então, esses 23 artistas, né, em forma de trabalhos individuais ou coletivos, em redes, que trazem, então, essa arte política, esse pensamento de arte que mobiliza pensamentos políticos e ativistas para a situação vivida pelos povos indígenas, pela situação em que o meio ambiente tem passado pelas esferas governamentais e por tudo aquilo que nos causa a resistência e que requer, na realidade, de todo mundo uma resistência e, ao mesmo tempo, falando de cura, como obras que trazem aí esse sentimento de criação do mundo e manutenção de um mundo, e não é um mundo apenas físico, é um mundo que se entrelaça com realidades, muitas realidades que são conectadas com o universo espiritual, dos encantamentos, como a gente costuma falar no Brasil, mas também com o meio ambiente. Então, a gente tem uma composição muito bonita nessa exposição e que os retornos que eu tenho tido das pessoas que a visitam justamente trazem essa sensação de respiro, né? Ou de uma forma, ou uma maneira, ou uma solução para que se tenha uma continuidade para essa próxima etapa desse período pandêmico que a gente vive. Muitos dos retornos que eu recebi das pessoas que estiveram lá dizem respeito justamente à saída desse processo de reclusão, desse processo de isolamento social imposto pela pandemia, nessa necessidade do isolamento, e de que ao visitar a exposição e ver aí essas representações, tanto ativistas de luta como de cura, que é oferecida pelos artistas, dá uma nova possibilidade de pensar um mundo pós-pandemia. Então, eu gostaria de deixar este relato, de dizer que a arte foi muito importante em todos os seus aspectos durante o ano de 2020, seja nos processos de solidariedade, como que eu narrei no começo da minha fala, onde nós reunimos todos os nossos elementos que tínhamos naquele momento, que partem aí do que a gente acredita que é o fazer artístico e de como isso pode ser compartilhado para o bem das nossas comunidades e também o quanto a gente trabalhou para levar para uma grande instituição de certa forma, para o grande público, uma exposição como Vexua, em que os artistas foram profundamente afetados pela pandemia. Nós tivemos, inclusive, alguns artistas que foram infectados pela Covid, alguns conseguiram se curar, outros não. Então, a gente tem aí um cenário que se desenhou e a gente conseguiu, de certa forma, fazer um processo de resistência e de luta para se manter vivos, ainda que o cenário fosse caótico e precário. Eu acredito que a virtualização aí de nossas entidades também trouxe uma possibilidade de diálogo e de respiro para todas as pessoas que gostam e que acreditam que conhecer a diversidade, que conhecer outras formas de pensamentos e de ver o mundo são possíveis para se fazer o que a gente está chamando de novo mundo pós-pandemia. Obrigada.